O sol da manhã se infiltrava pelos vitrais coloridos da paróquia Nossa Senhora da Paz, projetando tons de azul e dourado sobre o altar. Era um daqueles dias comuns, em que tudo parece correr conforme o esperado, mas que, sem aviso, guardam um chamado divino para algo maior. Padre Fábio de Melo revisava suas anotações para a homilia do domingo, envolto no silêncio sagrado do templo, quando notou algo incomum: a ausência de Helena. Não era um detalhe qualquer. Em 5 anos, como sua secretária, ela nunca se atrasara sem antes avisar. Nunca. Olhou o relógio, 9h20, pegou o celular, ligou, caixa postal. Tentou de novo. Nada. Um nó se formou em seu estômago, aquele tipo de inquietação que o coração reconhece antes mesmo da mente entender. Helena era uma mulher de 58 anos, viúva, dedicada ao serviço da paróquia como poucos. Organizada, gentil, discreta, sua vida parecia uma moldura sem arestas. Casa, trabalho, fé, nada fora do lugar. Padre, o senhor viu a dona Helena hoje? Perguntou Mariana, voluntária da catequese, com um semblante preocupado. Não, Mari. E estou começando a ficar realmente inquieto. Ao longo do dia, a ausência de Helena passou a ser notada por outros. Comentários sussurrados, olhares aflitos, perguntas repetidas. No fim da tarde, após atender a última confissão, ele entrou na sala dela. O ambiente estava em perfeita ordem, mas algo chamava a atenção. Um envelope amarelo, parcialmente escondido sob uma pasta. Foi contra sua natureza, mas puxou o envelope. Dentro, uma receita médica. O timbre do Hospital Oncológico Santa Clara. Seus olhos correram pelas palavras. Tratamento quimioterápico. Câncer. A receita datava de 3 meses atrás. Sentiu o corpo gelar. Ela nunca havia dito uma palavra sequer. Como alguém tão próxima podia estar passando por isso, em silêncio? Ele tomou uma decisão. Precisava saber a verdade, não por curiosidade, mas por cuidado. Vasculhou discretamente a ficha de cadastro da funcionária. Anotou o endereço. Uma casa modesta na Zona Leste. Decidiu ir até lá pessoalmente no dia seguinte, caso não tivesse notícias até a manhã seguinte. Quando Helena não apareceu de novo, ele não hesitou. Pediu a Mariana que assumisse a secretaria, pegou as chaves do carro e dirigiu com o coração apertado. No trajeto entre semáforos e buzinas, pensava: como é possível conhecer alguém há anos e ainda assim saber tão pouco? Ao chegar ao endereço, deparou-se com uma casa simples, de portão, azul e jardim bem cuidado. Tocou a campainha. Nenhuma resposta. Estava prestes a ir embora quando uma senhora idosa o chamou da casa ao lado. O senhor procura a dona Helena? Ele assentiu. Sou o padre Fábio, da paróquia onde ela trabalha. Está tudo bem com ela? A mulher, que se apresentou como dona Cecília, aproximou-se devagar. Ela saiu ontem de manhã cedo com uma mala. Não disse para onde ia. Achei estranho. Sempre me avisa quando viaja. O padre sentiu um arrepio. A senhora saberia dizer se ela comentou algo nos últimos dias? A vizinha pensou um pouco. Ela tem ido muito a uma clínica em Guarulhos. Santa Clara, acho. Oncológico. Vi na agenda dela uma vez. Seu coração afundou. A confirmação do pior. Câncer. E ninguém sabia. Tem mais, disse a vizinha baixando a voz. Nos últimos 2 meses, uma moça tem vindo aqui. Jovem, dos 30 e poucos anos. Ela e a dona Helena discutem muito. Dá para ouvir da minha cozinha. Sabe quem é? Não exatamente. Mas ouvi algo sobre o filho dela que mora fora. O padre agradeceu, entrou no carro e seguiu direto para Guarulhos. No caminho, ligou para a paróquia, informou que demoraria mais. Estava decidido. Encontraria Helena. O Centro Oncológico Santa Clara era moderno, de fachada azul e branca. Respirou fundo antes de entrar.
cheiro de hospital, aquele ambiente que carrega esperança e desespero ao mesmo tempo. Na recepção, apresentou-se, mas a atendente recusou-se a confirmar qualquer informação. Política de privacidade, padre. Foi quando uma enfermeira mais velha se aproximou discretamente. O senhor procura a dona Helena Soares? Ele confirmou com os olhos. A mulher o guiou para um canto mais reservado. Sou a enfermeira-chefe. Conheço a dona Helena. Ela esteve aqui ontem. O resultado dos exames não foi bom. O padre manteve o olhar firme, embora sentisse o chão desaparecer. Câncer de pâncreas. Avançado. Disse que precisava resolver assuntos antes de decidir sobre o paliativo. Pediu um Uber para a rodoviária do Tietê. Ele agradeceu. Já sabia o que precisava fazer. A rodoviária do Tietê fervilhava de movimento, como um organismo vivo pulsando em ritmo próprio. Padre Fábio chegou com o coração disparado, varrendo a multidão com os olhos, como se ainda tivesse chance de encontrar Helena entre mochilas, malas de rodinhas e despedidas apressadas. Caminhou até o balcão de informações. Boa tarde. Estou procurando por uma passageira chamada Helena Soares. Ela pode ter embarcado ontem ou hoje. A atendente sorriu educadamente e respondeu com firmeza. Sinto muito, padre. Não podemos fornecer dados de passageiros. Política da empresa. Era a segunda vez em poucas horas que se via travado por barreiras burocráticas. Deu um passo para o lado e respirou fundo. Foi então que o celular tocou. Era Mariana. Padre, desculpe incomodar, mas uma mulher ligou aqui perguntando pela dona Helena. Disse que é urgente. O nome dela é Lídia. Ele anotou o número e ligou de imediato. Do outro lado da linha, uma voz feminina, cansada e nervosa, atendeu. Alô? Aqui é o padre Fábio de Melo. A senhora ligou procurando por Helena Soares? Silêncio. Sim, liguei. Sou assistente social do Hospital Municipal de Ribeirão das Flores. Precisamos localizá-la com urgência. Ribeirão das Flores? Repetiu ele surpreso. Ela está aí? Não sabemos, mas acreditamos que sim. Há uma paciente aqui, Aline Souza, 34 anos, que sofreu um acidente de carro grave. Está grávida de 7 meses. E o único contato de emergência dela é a dona Helena. O nome da cidade acendeu algo em sua memória. Lembrou-se de Helena mencionando Ribeirão das Flores uma vez como sua terra natal. Estava tudo se encaixando. Aline e Helena se conhecem? Perguntou. Sim, não sabemos o grau de parentesco, mas parece ser algo importante. Aline estava vindo para São Paulo encontrar a dona Helena e houve um acidente na rodovia. A assistente social fez uma pausa. O senhor saberia como localizá-la? Talvez. Acho que ela foi para essa cidade mesmo. Estou indo para aí agora. Comprou a passagem. O próximo ônibus partiria em 40 minutos. Ligou para Mariana, pediu que reorganizasse os compromissos da semana. Sabia que estava se metendo em algo grande, algo pessoal, algo delicado, mas não havia volta. Tinha que seguir. Havia vidas em jogo. Na estrada, enquanto o ônibus cortava o entardecer paulista, ele olhava pela janela com os pensamentos tumultuados. Uma mulher desaparecida, um câncer terminal, uma jovem grávida em estado crítico, segredos, laços familiares quebrados. Estava prestes a mergulhar em uma história que não conhecia, mas que já sentia no fundo da alma. Era sobre amor, abandono e redenção. Chegou a Ribeirão das Flores por volta das 9 da noite. A estação rodoviária era pequena, mas ainda movimentada. Respirou fundo. O ar era diferente, mais fresco, mais calmo. Procurou um táxi. Boa noite. Pode me levar ao hospital municipal, por favor? Claro, padre, respondeu o motorista, um senhor de cabelos grisalhos que o olhou pelo retrovisor. Veio visitar alguém internado? Sim. Uma moça chamada Aline Souza. O motorista franziu o senho. Filha da dona Carminha. Talvez? Aquela moça teve uma vida difícil. A mãe morreu de câncer faz uns anos. O pai dela morreu quando era criança.
Foi criada praticamente só pela mãe. O padre escutava em silêncio. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover. Aline saiu da cidade por muito tempo. Disseram que foi tentar a vida em São Paulo, depois sumiu, mas parece que voltou há pouco tempo. O hospital era modesto, pequeno, limpo, com luzes suaves que tentavam suavizar a dor entre as paredes. Ao entrar, foi direto à recepção. Boa noite, sou o padre Fábio de Melo. Vim ver Aline Souza. Falei com a assistente social, Lídia Mendonça. A menção ao nome pareceu abrir portas. Poucos minutos depois, Lídia apareceu, uma mulher de expressão séria, porém acolhedora. Padre, muito obrigada por vir. A situação é crítica. Como ela está? Instável. Hemorragia interna. Os médicos conseguiram controlar, mas o bebê está em risco. Entrou em trabalho de parto prematuro. Estão tentando segurar até onde der. A notícia o atingiu como um soco no peito. E sobre Helena? A senhora sabe onde ela está? Lídia balançou a cabeça. Tentamos contato o dia todo, nada. Mas há mais uma coisa, ela continuou. Quando Aline recobrou a consciência, ela mencionou um nome, Miguel. Disse que precisava falar com Miguel antes que fosse tarde. O mundo parou por um segundo. Miguel é o filho de Helena. Mora no exterior, Canadá, eu acho. O nome caiu como uma revelação. Agora havia mais uma camada, mais uma conexão, mais uma vida entrelaçada nesse emaranhado de silêncio e dor. Um médico se aproximou de Lídia no corredor, chamando-a com urgência. Ela o atendeu rapidamente, trocou algumas palavras e depois se voltou para Padre Fábio. Temos um quarto de descanso para o senhor, padre. Pode esperar por notícias. Lá, talvez amanhã consiga visitar a Aline, se ela estiver estável. Agradecido, ele seguiu para o pequeno quarto indicado. Uma cama de solteiro, uma cadeira de madeira, uma janela com vista para o pátio interno. A noite caiu silenciosa. Ele tentou descansar, mas a mente fervilhava com tudo que ouvira. As peças começavam a se encaixar, mas o quadro ainda estava incompleto. Foi então que o celular tocou. Número desconhecido. Atendeu de imediato. Padre Fábio, aqui é Helena. O coração dele disparou. Graças a Deus, todos estamos preocupados. Onde você está? Uma pausa. Em Ribeirão das Flores. Como o senhor descobriu? Também estou aqui, no hospital, por causa da Aline. Um novo silêncio. Então o senhor sabe... Sei que ela está grávida, sofreu um acidente grave e que você é o único contato de emergência dela. Mas não sei. O mais importante, Helena, porque você não me contou nada. Por que está enfrentando tudo isso sozinha? A voz dela vacilou do outro lado. Porque é uma história longa, padre. Uma história que me destruiu e agora pode destruir outros. Uma história que vai partir o seu coração, como partiu o meu. Quero ouvir, não por telefone. Amanhã, às 7 da manhã, na cafeteria do hospital. Estarei lá. Padre, obrigada por vir. Eu não imaginava. Nem precisa imaginar, só cuida de você até amanhã, sim? Até amanhã. E desligou. Na manhã seguinte, ele chegou antes do combinado. A cafeteria começava a encher com enfermeiros do turno da noite, médicos apressados, visitantes silenciosos. Pediu um café e esperou. Às 7h05, Helena entrou. O padre quase não a reconheceu. Olheiras profundas, cabelos mais ralos, ombros caídos. Mas os olhos ainda eram dela. Chegaram à mesa sem palavras. Fisicamente estou fraca. Emocionalmente, cansada, mas em paz, de certa forma, porque finalmente vou encarar o passado. O chá dela chegou. Ele esperou em silêncio. Ela começou devagar, como quem tira uma ferida antiga com cuidado. Eu nasci aqui, nesta cidade. Fui professora na escola municipal, noiva de um rapaz chamado Carlos. Planejávamos o casamento, mas então conheci Roberto, novo na cidade,
Bonito, elegante, diferente de tudo que eu conhecia. Os olhos dela perdiam-se em memórias. Me apaixonei, loucamente. Terminei o noivado. Começamos a nos encontrar em segredo, até que descobri que estava grávida. O silêncio entre os dois pesava. Quando contei, ele disse que não queria ser pai. Ofereceu dinheiro para que eu tirasse. Ela engoliu em seco. E foi aí que descobri que ele era casado. A esposa morava em São Paulo. Eu fui ingênua. Me senti suja, humilhada. Fugi. Vim para São Paulo. Disse aos meus pais que arrumei emprego na capital, mas escondi a gravidez de todos. O padre apenas ouvia, olhos fixos nela. Em São Paulo conheci uma mulher chamada Carminha, viúva, simples, bondosa, alugava quartos. Quando soube da minha situação, me acolheu, me ajudou. Miguel nasceu em janeiro de 1989. Lindo, saudável, mas eu não conseguia. Estava devastada, sem apoio, sem força. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Ela respirou fundo. Dei Miguel para Carminha criar, legalmente, com documentos de adoção. Ela havia perdido um bebê anos antes. Tinha amor de sobra. Prometeu me deixar por perto como tia Helena. E assim foi. Eu era presença constante, mas nunca mãe. Ele cresceu ao lado de Aline, filha biológica de Carminha. Eram como irmãos. Quando Miguel fez 18, ajudei-o a entrar na faculdade. Comecei a me aproximar mais, ainda como tia, até que Carminha adoeceu. Câncer. No leito de morte. Ela contou tudo a Miguel, que eu era a mãe dele, que ele havia sido adotado. O padre fechou os olhos. Como ele reagiu? Devastado, furioso. Cortou contato comigo. Foi estudar no Canadá. Partiu sem despedidas. Só uma carta. E Aline? Ela perdeu a mãe e o irmão. Ficou só. Eu a deixei também. Estava tão destruída com a rejeição de Miguel que não conseguia estender a mão para ela. Outro erro. As lágrimas corriam silenciosas pelo rosto de Helena. 3 meses atrás, descobri o câncer. Pâncreas terminal. Soube que precisava consertar o que fosse possível. Entrei em contato com Miguel. Ele resistiu. Mas, 1 mês atrás, respondeu. Disse que seria pai, que queria tentar me perdoar. E Aline? Ela voltou para Ribeirão, grávida, sozinha. Soube que eu estava doente. Apareceu, furiosa. Disse coisas horríveis. Eu também. E saiu dizendo que contaria tudo a Miguel. Foi quando sofreu o acidente. As palavras de Helena pesavam no ar como um lamento antigo, finalmente libertado. Padre Fábio escutava sem interromper, com o olhar compassivo de quem entende que as piores culpas são aquelas que carregamos caladas por tempo demais. Padre, tudo desmoronou naquele momento. Eu não sabia se Aline sobreviveria, não sabia como Miguel reagiria. Só sabia que eu não podia mais fugir. Por isso fui até a rodoviária, decidi vir para cá. Precisava vê-la, precisava pedir perdão, mesmo que fosse tarde. Ela fez uma pausa, as mãos trêmulas, segurando firme a xícara de chá agora fria. E quando cheguei aqui, encontrei uma jovem destruída, morando na antiga casa de Carminha, sem apoio, grávida de 7 meses e com o coração carregado de mágoas. Tentamos conversar, mas era como falar com um espelho quebrado. Tudo que eu dizia voltava cortando. Discutimos. Ela me acusou de ter usado a mãe dela, de ter roubado seu irmão, de ter abandonado os dois quando mais precisavam. E ela estava certa. No fundo, estava. Os olhos de Helena estavam vermelhos, mas não havia revolta neles. Apenas um reconhecimento. Amargo. Depois da discussão, ela saiu de carro. Disse que ia para São Paulo atrás do Miguel, que contaria tudo. E então, o acidente. Você se culpa.
disse o padre, mais como constatação do que como pergunta. Como não me culpar? Se eu não tivesse reaparecido, se não tivesse forçado aquele encontro, talvez ela estivesse bem agora. Talvez... Helena, cada um faz escolhas. Você procurou reparação. Ela escolheu dirigir, escolheu o confronto. Você não pode carregar tudo sozinha. Ela apenas assentiu, sem muita convicção. O peso do arrependimento era mais forte que qualquer lógica. Padre, tem algo que ainda não contei e que preciso pedir. Claro, se algo acontecer comigo, se eu não conseguir terminar essa história, quero pedir que o senhor ajude Miguel e Aline. Eles são minha família, a única que eu tenho, e merecem uma chance de recomeço, mesmo que eu não esteja mais aqui para ver. O padre tocou levemente na mão dela. Farei o que puder, Helena. Não posso prometer milagres, mas posso prometer presença. É tudo o que eu precisava ouvir. Ela retirou de sua bolsa um envelope. Aqui está uma carta para Miguel. Explico tudo, desde o começo. Está pronta há semanas, mas eu não tinha coragem de enviar. Se eu partir antes de entregá-la, por favor, entregue você. Naquele momento, um enfermeiro entrou na cafeteria. Dona Helena, a paciente Aline, acordou, está pedindo pela senhora. Ela levantou-se quase de imediato, deixando a xícara e o envelope sobre a mesa. Ela está consciente? E o bebê? Estável. Mas os médicos pediram que não a emocionem muito. Ainda é uma situação delicada. Quero vê-la antes que ela pense que eu fugi de novo. Eu vou com você, disse o padre. Não, por favor, deixe-me ir sozinha primeiro. Se ela permitir, chamo o senhor. E saiu com passos apressados, apesar da fragilidade evidente. Padre Fábio ficou observando a xícara deixada para trás, o envelope e o vazio ao redor. Pensou em como a vida de tantas pessoas podia ser alterada por uma única escolha, e como, às vezes, era no último capítulo que uma história encontrava redenção. Pediu outro café e esperou. O tempo parecia escorrer devagar como melado. 30 minutos, 40, quase uma hora. Quando Helena finalmente retornou, seu rosto estava mais sereno, embora os olhos denunciassem as lágrimas recentes. Conversamos, choramos, nos ouvimos pela primeira vez de verdade. Pedi perdão e ela me ouviu. Ela vai te perdoar? Já começou. É um processo. Mas ela permitiu que o senhor vá vê-la. Acho que, no fundo, o que mais precisamos agora é de alguém que ouça, que testemunhe. Os dois seguiram pelos corredores silenciosos até a UTI. Após o protocolo de higienização, vestiram-se com os aventais e entraram. Aline estava deitada, cercada por monitores, tubos e a luz suave do entardecer que entrava pela janela. Era jovem, sim, mas a dor, o abandono e as cicatrizes emocionais a haviam envelhecido de um modo invisível. Quando viu o padre, um leve sorriso surgiu nos lábios feridos. Então o senhor é o padre de São Paulo. Sim, vim por sua causa, e por causa de Helena. Ela tem esse efeito nas pessoas. Aparece, vira tudo de cabeça para baixo e depois desaparece. Não havia rancor na voz dela, apenas exaustão. Ela me contou tudo. Tudo? Não sei se é possível contar tudo o que essa mulher guarda. Mas o pouco que ela conseguiu dizer já diz muito. Padre Fábio se aproximou, sentando-se ao lado da cama. Você está segura agora. E não está sozinha. A gente nunca está, né? Mas às vezes a dor faz parecer que estamos. Deus não nos abandona. E às vezes ele manda gente improvável para nos lembrar disso. Tipo um padre que segue a funcionária sumida até o interior do estado. Eles riram pela primeira vez. O monitor continuava a apitar ritmado, como um compasso. Aline segurou a mão do padre. Se eu não sobreviver, quero que o senhor conte a Miguel que eu nunca deixei de considerá-lo meu irmão, que apesar de tudo, eu o amo, e que quero que a filha dele e a minha cresçam sabendo que tem uma família.
Vai contar você mesma, disse ele com firmeza. Você vai sair daqui, vai segurar sua filha nos braços, vai perdoar, vai amar, vai viver. Ela sorriu. Tomara, padre, tomara. E adormeceu, com a mão ainda apertada na dele. O silêncio no quarto era denso, preenchido apenas pelo som dos monitores. Aline dormia, a expressão agora mais tranquila, como se a conversa com o padre tivesse aliviado, ao menos um pouco, o peso em seu peito. Padre Fábio permaneceu ali mais alguns minutos, observando-a, rezando em silêncio. Depois saiu do quarto com passos leves, encontrando Helena sentada no corredor, abraçada ao próprio corpo, como se tentasse se manter inteira diante do colapso iminente. Ela está mais forte do que parece, disse ele ao se aproximar. Mas você também precisa cuidar de si agora. Eu sei, mas cada minuto importa agora, padre. Eu sinto isso, como se tudo estivesse correndo contra o relógio. E você ainda tem algo para entregar, lembrou ele. Helena assentiu, tirando do bolso o envelope que havia deixado na cafeteria. A carta para Miguel, e mais do que isso, preciso vê-lo. Olhar nos olhos dele e saber que, mesmo que ele não me perdoe de imediato, eu fiz a minha parte. O dia seguinte amanheceu com um céu limpo, quase sereno demais, para os turbilhões emocionais que ainda estavam por vir. O táxi que levou Helena e o padre até o pequeno aeroporto da região deslizou pelas estradas ainda úmidas de orvalho. Ela estava visivelmente mais fraca. Seus olhos estavam fundos, os ossos do rosto mais proeminentes, mas uma chama de determinação ainda ardia dentro dela. Só preciso vê-lo, padre. Só isso. No aeroporto, quando o avião pousou, Helena agarrou com força a borda do banco de espera. Seus olhos buscavam com desespero um rosto que não via há anos. E então, entre os passageiros que saíam, lentamente do terminal, lá estava ele, Miguel, mais maduro, mais sério, mas ainda com os traços do menino que ela embalara no colo há mais de 30 anos. Quando seus olhares se encontraram, tudo pareceu congelar. Ele andou até ela sem dizer uma palavra, e ela, mesmo frágil, levantou-se. O abraço que se seguiu não precisava de nenhuma explicação. Era o reencontro de almas que, apesar das feridas, ainda buscavam se pertencer. Você está tão magra, disse ele, afastando-se um pouco para observá-la. E você está tão homem, respondeu ela com um sorriso emocionado. Por que não me contou antes? Porque soube que dessa vez precisava ser você a decidir me encontrar. Ao lado, Padre Fábio observava em silêncio, como quem testemunha um milagre em câmera lenta. Durante o caminho até o hospital, Miguel fez perguntas rápidas, precisas, mas era possível ver que cada nova informação o abalava profundamente. Quando soube da gravidade da doença de Helena, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele se manteve firme. Queria ser forte por ela, por Aline, por si mesmo. Ela está esperando por você, disse Helena, referindo-se à jovem que lutava, pela vida e pela filha que estava prestes a nascer. Mas vá com calma, as feridas dela são mais visíveis que as minhas. No hospital, Miguel respirou fundo antes de entrar no quarto de Aline. A cena que encontrou o paralisou por alguns segundos. Lá estava ela, sua irmã de coração, a menina que sempre cuidara dele como se fosse seu filho. Frágil, machucada, mas ainda dona de um olhar que ele conhecia tão bem. Ei, Tampinha! A voz saiu baixa, quase um sussurro. Mas foi o suficiente. Os olhos de Aline se encheram de lágrimas e ela estendeu os braços. O abraço que seguiu foi tímido, contido pela fragilidade do momento, mas carregado de significados. Você veio, disse ela entre soluços. É claro que eu vim e deveria ter vindo antes. Sim, deveria. Me perdoa? Não sei, Miguel, não sei ainda. Mas obrigada por estar aqui. Do lado de fora,
Helena escutava tudo sem entrar. Havia um tipo de paz em saber que o reencontro estava acontecendo. Eles precisam desse momento sozinhos, disse ela ao padre. Não quero que eles me associem apenas à dor. Mas você é o elo que os reconectou. Eles vão lembrar disso. Tomara! Naquela noite no hotel, Miguel sentou-se ao lado da cama de Helena. Li sua carta. E eu chorei. Muito. Senti raiva, alívio, saudade, tudo junto. Mas entendi, mãe. A palavra saiu com naturalidade depois de anos. Entendi por que você fez o que fez. E eu te perdoo. Obrigada. Obrigada, meu filho. Agora só temos que pensar no que vem a seguir, porque a Aline vai precisar de nós. Ela é forte, mas tem marcas que nem o tempo cura, disse Helena. E eu vou estar lá, para ela, para a criança, por você, por Carminha, por tudo. Promete? Prometo. Helena chorou baixinho, como quem já pode descansar. Então agora posso ir em paz. Na manhã seguinte, a claridade suave filtrava-se pelas cortinas do hotel. O silêncio no quarto de Helena era sereno, interrompido apenas pelo som leve de sua respiração. Miguel havia passado a noite ao lado dela, sentado em uma poltrona com um cobertor fino sobre os ombros, como se qualquer distância dela fosse agora inaceitável. Quando os primeiros raios de sol tocaram o chão, ele se levantou devagar, ajeitou o travesseiro dela e saiu para buscar o café da manhã. Padre Fábio já esperava na recepção do hotel. Ela dormiu bem? Perguntou. Sim, está muito cansada, mas acho que o reencontro fez bem para ela. Nunca vi minha mãe tão em paz, mesmo em meio à dor. É o poder da reconciliação, Miguel. A alma encontra repouso quando as feridas finalmente são tocadas com amor e verdade. De volta ao quarto, os dois homens compartilharam um silêncio respeitoso ao lado da cama de Helena. Ela acordou pouco depois, os olhos mais apagados que o habitual, mas ainda carregando aquele brilho leve de missão cumprida. Vocês dois parecem uma pintura sacra ali parados, tão sérios, brincou com um fio de voz, arrancando um sorriso emocionado de ambos. Miguel aproximou-se com uma xícara de chá. É de camomila. A recepcionista jurou que ajuda a acalmar. Talvez me ajude a ficar acordada mais tempo. Quero aproveitar cada segundo. Ela segurou a xícara com mãos trêmulas, e o silêncio que seguiu foi confortável, quase sagrado. No hospital, Aline já conseguia caminhar com ajuda. Médico havia autorizado visitas mais longas e ela esperava ansiosamente por Miguel. Quando ele entrou no quarto, um leve constrangimento pairou no ar, mas foi dissipado rapidamente pelo olhar da jovem. Bom dia, Tampinha. Você tem coragem de ainda me chamar assim? Sempre. E ainda acho que combina. Idiota, sorriram. Não era perdão pleno, ainda não, mas era o começo. Miguel sentou-se ao lado da cama, observando a barriga já bastante evidente da irmã. Ela ainda vai dar trabalho, né? Se puxar a mim, com certeza. Então vai ser incrível. Vai. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. Helena, mesmo debilitada, fazia questão de ver Aline todos os dias. Miguel dividia seu tempo entre as duas, ajudando com os cuidados médicos, organizando papéis e planos. Padre Fábio acompanhava tudo de perto, sua presença discreta, mas firme, como uma âncora de fé e esperança para aquela pequena família remendada pelo destino. Em uma tarde, Aline e Miguel saíram para caminhar pelo jardim do hospital, empurrando a cadeira de rodas de Helena. O sol estava suave, e as árvores ao redor lançavam sombras delicadas sobre o caminho. Se me contassem que estaríamos juntos de novo assim, eu não acreditaria, comentou Aline. Eu também não, respondeu Miguel, mas a vida é cheia de curvas estranhas e de milagres. Ela não vai durar muito, vai? Perguntou Aline de repente, com a franqueza de quem já não quer mais mentiras.
Não, respondeu Miguel, com os olhos marejados. Mas ela está feliz e em paz. Acho que é tudo o que a gente pode pedir agora. Naquela noite, Miguel encontrou uma pasta com instruções detalhadas de Helena. Havia cartas, documentos, testamento, tudo meticulosamente organizado. Mas o que mais o emocionou foi uma pequena caixa com fotos antigas, bilhetes escritos à mão, pedaços de uma história que ele nunca soubera inteira. Em uma das cartas, Helena escrevia: "Se você estiver lendo isso, significa que tive tempo de te abraçar e talvez, só talvez, tempo de me redimir um pouco. Obrigada por me dar essa chance. Prometo estar sempre com vocês, mesmo que de outro jeito." Na manhã de um sábado, Helena não acordou. Partiu em silêncio como quem sabe que cumpriu sua jornada. Miguel a encontrou com um leve sorriso nos lábios, segurando a medalhinha de Nossa Senhora que sempre usava. Padre Fábio celebrou a missa de despedida na pequena igreja de Ribeirão das Flores, onde tudo havia começado. Falou sobre redenção, perdão e o poder das segundas chances. A cidade inteira compareceu, emocionada com a história que, de algum modo, todos já conheciam em partes. Semanas depois, Cecília nasceu. Forte, saudável, com os olhos da avó. Miguel cortou o cordão umbilical, segurou a bebê no colo e chorou como nunca. Aline, exausta e radiante, olhou para o irmão e sussurrou: "Ela vai saber quem foi Helena e o quanto ela nos amou." Na véspera de retornar ao Canadá, Miguel levou a filha até o túmulo de Helena. "Esta é Cecília, a menina que você tanto quis conhecer. Ela vai ouvir sua história, com todos os erros, sim, mas acima de tudo, com o amor que a sustentou até o fim." Padre Fábio, de volta à paróquia, olhou para a luz atravessando os vitrais e soube que aquela jornada havia transformado não só a vida de 3 pessoas, mas também a dele. E em sua próxima homilia, ele não falaria apenas de fé, mas da coragem de recomeçar, mesmo quando tudo parece tarde demais. A rotina da paróquia. Nossa Senhora da Paz voltava lentamente ao seu ritmo habitual, mas para Padre Fábio, nada parecia mais como antes. Os corredores que antes ecoavam com os passos ágeis de Helena agora pareciam mais silenciosos. A cadeira onde ela se sentava todos os dias continuava lá, vazia, mas nunca esquecida. Sobre a mesa, ele mantinha a pequena imagem de Nossa Senhora, que ela tanto venerava, como um símbolo silencioso de tudo o que ela havia deixado para trás e de tudo o que havia curado antes de partir. Em seu coração, Padre Fábio carregava a promessa feita diante do leito de morte de uma mulher arrependida, mas também profundamente transformada. Ele mantinha contato com Miguel, agora de volta ao Canadá, e com Aline, que preparava os documentos para, no ano seguinte, se mudar com a pequena Cecília. Em cada mensagem trocada, havia gratidão. Em cada ligação, uma semente plantada por Helena que começava a florescer. Na homilia de um domingo ensolarado, Padre Fábio falou sem mencionar nomes. Falou sobre uma mulher que escolheu enfrentar seu passado mesmo diante da morte, que teve coragem de amar de verdade quando já não havia tempo para esperar. Falou sobre um filho perdido que decidiu voltar, sobre uma filha de coração que, mesmo ferida, escolheu perdoar. Falou de como o amor não depende de acertos, mas da disposição de recomeçar, de construir algo novo sobre as ruínas do que parecia perdido. A comunidade ouviu em silêncio, muitos com os olhos marejados. Não era apenas uma história, era um chamado, um lembrete de que todos carregamos dores, segredos, erros, mas que há poder em buscar a reconciliação antes que seja tarde demais. Enquanto isso, em Ribeirão das Flores, Aline começava a reencontrar um ritmo de vida. Ainda em repouso, ela passava os dias cuidando de Cecília, escrevendo em um caderno simples que Helena lhe deixara.
Escreva sua história com coragem, dizia a dedicatória. E ela o fazia. Começou a anotar memórias, fragmentos da infância com Miguel, lembranças de Carminha e os momentos que agora começavam a curar seu peito machucado. Miguel, por sua vez, mantinha sua promessa. Ligava todos os dias, fazia videochamadas com a filha e a sobrinha, planejava sua volta para o Brasil após o nascimento do segundo filho, com Sophie. A distância física já não era mais uma barreira emocional. O elo restaurado entre ele e Aline tornara-se inquebrável, construído sobre a dor, sim, mas fortalecido pela escolha consciente de continuar amando. Certa tarde, Aline decidiu visitar a igreja onde sua mãe havia sido velada. Cecília dormia, em seu colo, e ela sentou-se no último banco, observando o altar simples. Rezou em silêncio, não por respostas, mas por força, por direção e por gratidão. Mamãe, você errou muito, pensava, mas também amou como pôde, e isso, no fim das contas, é o que me ensinou, que mesmo quem erra tem direito de tentar acertar. Ela acendeu uma vela em memória de Helena e deixou ali uma pequena fita com o nome da filha bordado à mão. Um gesto simples, mas carregado de significado. Era sua forma de dizer: você viverá em nós, mesmo que já tenha partido. Em São Paulo, Padre Fábio preparava-se para uma nova série de encontros paroquiais. Decidiu que iniciaria um grupo de apoio para pessoas que carregavam histórias inacabadas, dores mal resolvidas. Chamaria o grupo de Círculo da Segunda Chance. Não seria apenas um espaço de escuta, mas de transformação. Inspirado por uma mulher que escolheu reconciliar antes de partir. Na primeira reunião do grupo, havia apenas 4 pessoas. Uma mãe distante do filho, um homem que traíra a esposa e buscava reconstruir a confiança, uma jovem que nunca perdoou o pai ausente, e um senhor que perdera a irmã sem ter dito o quanto a amava. Todos em silêncio no início, até que Padre Fábio contou uma história, não com todos os detalhes, mas com verdade suficiente para acender algo em cada um deles. E um a um começaram a falar, começaram a chorar, começaram a se abrir. E foi assim que, mesmo após a morte, Helena continuou cumprindo sua missão. Nos meses seguintes, o grupo cresceu. Cartas começaram a ser trocadas, telefonemas antigos foram refeitos. Gente que não se olhava nos olhos há anos voltava a se abraçar. E tudo por causa de uma história que, sim, partiu muitos corações, mas também os uniu, porque, como disse Padre Fábio em sua homilia final daquele ciclo, não é o tempo que cura, é o amor que escolhe não fugir. Na casa de Aline, em Ribeirão das Flores, o tempo parecia passar em um compasso diferente, mais lento, mais presente. Cecília crescia forte, rodeada por um amor que, embora remendado por dores antigas, era agora inteiro, sincero. Miguel vinha com frequência, dividindo seu tempo entre o Canadá e o Brasil, como se tentasse compensar os anos em que estivera ausente. E cada vez que olhava para a sobrinha nos braços da irmã, sentia um tipo de cura acontecendo, silenciosa, mas profunda. Uma tarde, enquanto segurava Cecília nos braços, Miguel comentou com Aline: ela tem o mesmo olhar que a mãe da gente, que a Carminha. Mas também tem algo da Helena, um tipo de força mansa, como se dissesse que está tudo bem mesmo quando não está. Aline sorriu, cansada, mas em paz. Ela vai crescer ouvindo tudo, Miguel. Não vou esconder as verdades como fizeram com a gente. Mas também não vou contar com rancor. Quero que ela saiba que viemos de mulheres imperfeitas, mas cheias de amor. E que esse amor salvou a gente, mesmo tarde demais. Miguel assentiu. Sabia que Aline falava com a sabedoria de quem havia atravessado o fogo. Eles passaram a gravar pequenos vídeos e áudios para Cecília assistir no futuro. Mensagens sobre perdão, sobre força, sobre a importância de permanecer mesmo quando o mundo parece ruir. Era a maneira deles de deixar um legado emocional. Não de bens, mas de sentido.
Enquanto isso, em São Paulo, o grupo Círculo da Segunda Chance crescia com força inesperada. A história contada por Padre Fábio havia atravessado os muros da paróquia. Pessoas de outras comunidades começaram a aparecer, algumas vindas de longe, e todas, sem exceção, traziam nos olhos a esperança de que talvez ainda houvesse tempo. Foi numa dessas reuniões que Padre Fábio recebeu um bilhete escrito à mão. Padre, minha irmã morreu sem que eu pedisse perdão. Achei que tinha tempo, mas a história que o senhor contou me mostrou que o tempo a gente não tem, a gente faz. Obrigado por isso. Hoje comecei a escrever uma carta para ela. Não posso mais entregar, mas posso dizer. E talvez seja isso que importa. Ele guardou o bilhete na gaveta de sua escrivaninha, junto à carta que Helena havia deixado para ele. Ainda não a havia aberto. Sabia que o faria no momento certo. Por enquanto, preferia viver os frutos daquele encontro, daquela história que havia começado com o sumiço de uma funcionária e transformado tantas vidas. Em uma manhã cinzenta, alguns meses depois da morte de Helena, Padre Fábio recebeu uma ligação internacional. Era Miguel, com uma notícia emocionada. Padre, minha filha nasceu ontem. Chama-se Helena Sofia. Ele fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Não respondeu de imediato, apenas sorriu. Helena vivia, não apenas no nome da neta, mas em cada gesto de reconciliação, em cada abraço restaurado, em cada escolha de amar, apesar da dor. No domingo seguinte, ele contou à comunidade que havia sido avô espiritual novamente. E naquela homilia falou sobre os milagres que não aparecem nos altares ou nas manchetes. Falou do milagre que é perdoar alguém, do milagre que é reconhecer a própria falha, do milagre que é amar mesmo quando já não há garantias de reciprocidade. Helena não foi santa, disse, mas ela foi humana o suficiente para se arrepender e corajosa o bastante para agir. Isso é mais do que muitos fazem a vida toda. Na plateia, um homem segurava a mão da filha com quem não falava havia 8 anos. Uma senhora escrevia algo em seu caderno, talvez uma carta, talvez um adeus. Uma jovem adolescente chorava em silêncio. E ao fundo, o sol rompia por entre as nuvens como se dissesse, ainda dá tempo. Naquela tarde, ao voltar para a paróquia, Padre Fábio finalmente abriu a carta de Helena. Era breve, manuscrita com a caligrafia trêmula de seus últimos dias. Dizia, Padre, se o senhor está lendo isso, então minha missão se cumpriu. Se Miguel e Aline estão juntos, se minha neta nasceu, se alguém sorriu por causa da nossa história, então valeu a pena. Obrigada por seguir atrás de mim quando eu quis fugir. Obrigada por me mostrar que até os últimos capítulos podem ser reescritos com dignidade. Cuide deles por mim e continue contando histórias. As pessoas precisam lembrar que sempre é tempo de recomeçar. Com carinho, Helena. Ele fechou a carta devagar, como se cada palavra ainda reverberasse no ar. E ali, sozinho em seu escritório, e Padre Fábio agradeceu pela chance de ter conhecido uma mulher como ela, pela história que viveu e pela verdade que agora carregava com convicção. Nenhuma vida é pequena demais para causar um milagre. Na semana seguinte, a paróquia de Nossa Senhora da Paz preparava-se para uma celebração especial, a missa de batismo de Cecília Helena, transmitida ao vivo para que Miguel e Sofia pudessem participar do Canadá. Aline, ainda em repouso, foi acompanhada até a igreja por voluntárias da comunidade, e mesmo sentada em uma cadeira de rodas, seu semblante irradiava serenidade. Na primeira fileira, havia um lugar reservado com uma pequena moldura sobre o banco. Uma foto de Helena, sorrindo, como se ainda estivesse ali, observando tudo com aquele olhar de quem sabia que cada detalhe importava. Padre Fábio conduziu a celebração com emoção contida. Falou sobre a força dos vínculos que resistem ao tempo e aos erros,
sobre famílias que se refazem apesar das cicatrizes, e sobre o nome da criança que, mesmo recém-nascida, já carregava um legado de reconciliação. Cecília Helena, disse, enquanto derramava a água sobre a testa da bebê adormecida, você é fruto do amor que insistiu em não morrer. Que sua vida seja sinal de cura para o mundo. A assembleia aplaudiu com lágrimas nos olhos. Após a celebração, os fiéis se reuniram no salão paroquial para uma confraternização simples, como era costume nas datas marcantes. Havia bolos, café, suco de laranja e muitos abraços. Aline recebeu os cumprimentos com um sorriso emocionado, agradecendo discretamente a cada gesto de carinho. Mais tarde, enquanto guardava os paramentos litúrgicos, Padre Fábio encontrou, na sacristia, um envelope pardo endereçado a ele. Não havia remetente. Ao abrir, encontrou um caderno antigo, de capa dura, e um bilhete apenas com as palavras: use isso como achar melhor, que outras histórias sejam contadas. O caderno era de anotações de Helena. Ali estavam páginas e páginas escritas à mão, com relatos de atendimentos, conselhos que dera, frases que ouvira dos paroquianos, pequenos milagres cotidianos que testemunhara e nunca compartilhara. Em uma das páginas escreveu: se um dia eu tiver a coragem de contar minha história, quero que seja com verdade, mas também com beleza. Que ninguém me veja como vítima ou heroína, apenas como alguém que errou, aprendeu e decidiu amar melhor enquanto ainda dava tempo. Aquilo tocou profundamente o coração do padre. Decidiu então que criaria um projeto baseado naquelas memórias. Algo que não fosse apenas para fiéis da paróquia, mas que alcançasse pessoas em outras cidades, outros contextos, até mesmo outras crenças. Histórias humanas, reais, contadas com compaixão. Assim nasceu o canal Segredos do Clero, nome escolhido não por acaso, mas em homenagem à promessa feita meses antes no vídeo original que narrava a jornada de Helena. Com o tempo, o canal cresceu. Recebia cartas, vídeos e áudios de pessoas contando suas histórias, de perdão, de abandono, de reencontro, de recomeço, muitas inspiradas pelo enredo que começou com a busca de uma funcionária desaparecida. Outras, motivadas simplesmente pela coragem de se abrir com alguém que entendesse o que é amar de verdade. Padre Fábio virou uma referência silenciosa. Nunca quis fama, nunca quis palco. Continuava celebrando suas missas, ouvindo confissões, organizando os grupos de catequese, visitando os doentes. Mas uma vez por semana, religiosamente, postava uma nova história. E cada uma começava com as mesmas palavras. Era para ser um dia comum. E, invariavelmente, terminava com uma reflexão e que deixava os ouvintes em silêncio. Às vezes lágrimas, às vezes um sorriso, às vezes coragem. Certa tarde, enquanto caminhava pelas ruas do bairro, um adolescente o parou. Padre, o senhor é o dos Segredos do Clero, né? Sou sim, respondeu com humildade. Queria dizer que depois de assistir à história da dona Helena, eu escrevi para o meu pai. Fazia 2 anos que não falávamos. Ele me respondeu ontem. Fábio sorriu emocionado. Às vezes, tudo que uma história precisa é de um ouvido atento. O resto é obra de Deus. E ali, naquela esquina comum de um bairro qualquer, o milagre acontecia de novo. Alguns meses depois, o canal Segredos do Clero havia ultrapassado a marca de 100.000 inscritos. Mas mais do que os números, o que impressionava era a comunidade que se formava ao redor dele. Gente simples, de todo canto, do Brasil e até do exterior, escrevia para o padre. Não eram seguidores, eram corações que se conectavam pela dor, pelo amor, pela esperança de serem ouvidos. Muitos diziam: Padre, parece que o senhor contou a minha história.
Outros, mais reservados, apenas deixavam emojis de mãos postas, corações partidos e frases curtas como "obrigado por isso" ou "chorei ouvindo". Num sábado à noite, enquanto revisava o roteiro de um novo episódio, Padre Fábio recebeu uma ligação de vídeo. Era Aline, direto do Canadá. "Boa noite, padre. Espero não estar atrapalhando." "Claro que não, minha filha. Que alegria ver você." Na tela, além de Aline, estava Miguel segurando a pequena Cecília no colo. A menina tinha agora olhos curiosos e um leve sorriso no rosto. "Padre, só queríamos dizer que estamos bem." "Muito bem, na verdade. Sophie nos recebeu com tanto carinho. Parece que somos uma família mesmo." "Vocês são", respondeu ele com convicção. "Família não é só o sangue. É escolha, é permanência. Estamos pensando em batizar a Cecília aqui também, na paróquia da cidade, e queríamos muito que o senhor viesse." O convite pegou o padre de surpresa. Ele, que raramente saía de São Paulo, sentiu o peso do gesto. "Se Deus quiser, estarei aí. E não apenas como padre, mas como alguém que teve a honra de ver essa história se transformar." Após a ligação, ficou em silêncio por longos minutos. Olhou para a estante onde agora guardava o caderno de Helena. Pegou-o, passou os dedos pela capa e abriu em uma página marcada com uma fita. Lá estava escrito: "Se um dia eu partir, antes de ver a reconciliação completa, que alguém continue por mim. Que alguém conte histórias não para entreter, mas para curar. Que alguém lembre as pessoas que nunca é tarde demais." Ele fechou o caderno e respirou fundo. Na missa do dia seguinte, a igreja estava mais cheia do que o habitual. Era o Domingo da Palavra, como a comunidade havia apelidado os dias em que o padre lia trechos das histórias do canal, conectando-as com o Evangelho. Na homilia, ele disse: "Hoje quero falar de heranças. Não aquelas que envolvem bens, terrenos ou cofres, mas heranças invisíveis, que passam de coração para coração. Uma mulher que muitos aqui conheceram me deixou um legado. O compromisso com a verdade, por mais dolorosa que ela seja, e com o perdão, por mais difícil que pareça." A congregação o ouvia em silêncio profundo. Essa mulher foi secretária de nossa paróquia, mas era mais do que isso. Era alguém que nos últimos meses de vida nos ensinou sobre coragem. E é por isso que hoje, cada história que contamos aqui, cada lágrima que é enxugada por um vídeo nosso, é uma sementinha que ela plantou. Após a missa, uma senhora se aproximou do padre e disse: "Padre, eu não consigo falar com minha filha há 8 anos, mas hoje, depois da sua palavra, eu vou ligar." E ele respondeu com um sorriso: "É para isso que servem as histórias, para abrir caminhos que o orgulho fechou." Naquela noite, ele escreveu mais um roteiro, inspirado não apenas por Helena, mas agora por todas as pessoas que haviam sido tocadas pelas histórias. Começou assim: "Era para ser só mais um dia, na paróquia." Mas todos já sabiam, nenhum dia é comum quando se ouve com o coração. Era para ser só mais um dia na paróquia. E foi com essa frase que o vídeo seguinte do canal começou. Nos comentários, uma avalanche de respostas. "Padre, o senhor sempre começa assim e sempre termina com a gente chorando." Era verdade. Mas ali não se tratava de provocar lágrimas. Tratava-se de curar feridas abertas há anos, com palavras que pareciam destinadas exatamente à dor de quem escutava. Aos poucos, Os Segredos do Clero não era mais apenas um canal de histórias. Tornou-se refúgio, lugar de reencontro, de recomeço. Pessoas voltavam a falar com pais, filhos, irmãos. Gente que dizia: "Não tem mais jeito." Agora escrevia: "Estou tentando. Obrigado por me mostrar que ainda vale a pena." Em uma das manhãs chuvosas de São Paulo, Padre Fábio caminhava pelos corredores da paróquia quando encontrou um envelope anônimo sobre a mesa. Sem remetente, apenas a frase: "Não precisa responder, só precisava dizer."
Dentro, uma carta manuscrita com caligrafia trêmula. Era de um senhor de 72 anos que morava em Sorocaba. Ele contava que havia abandonado a filha grávida quando ela tinha apenas 19 anos. Anos depois, tentara se reaproximar, mas ela nunca quis conversar, até que viu o vídeo de Helena e decidiu escrever para a filha mais uma vez, sem esperar perdão, apenas para contar a verdade. A carta terminava assim: se ela me perdoar, será graça. Se não me perdoar, ainda assim agradeço, porque agora posso morrer em paz, sabendo que, finalmente disse tudo. O padre ficou com os olhos marejados. Sentou-se em silêncio, segurando a carta entre as mãos, como quem segura um pedaço sagrado da alma de alguém. Naquele mesmo dia, começou a gravar um novo episódio. Não era roteiro antigo, nem adaptação. Era a carta daquele senhor. Leu cada palavra com pausa, com entrega, com respeito, sem alterar uma vírgula. Ao final do vídeo, apenas disse que essa história chegue até onde ela precisa chegar e que seja semente de reconciliação para quem mais precisa. Foi o vídeo mais assistido do canal até então. Mas mais do que as visualizações, algo mais importante aconteceu. Dias depois, uma jovem deixou o seguinte comentário: sou a filha dele, e sim, eu perdoo. O comentário tinha apenas 5 palavras, mas o peso que carregava poderia mover montanhas. E mais uma vez, Padre Fábio entendeu. Ele não era o protagonista, era ponte, era canal, era instrumento. A história de Helena, com toda a sua dor e redenção, havia gerado uma corrente invisível de cura e seguia tocando almas que jamais a conheceriam pessoalmente. No fundo, ela não tinha partido, tinha se multiplicado, em cada gesto de perdão, em cada abraço reencontrado, em cada história que, por mais simples que fosse, encontrava seu lugar no coração de alguém. E enquanto houver um padre contando histórias, haverá sempre uma chance de recomeçar. Nos meses seguintes, a vida voltou a encontrar seu próprio ritmo. A pequena Cecília crescia saudável, rodeada de amor. Miguel permaneceu no Brasil por um tempo, dividindo-se entre os cuidados com Aline e os preparativos para levar mãe e filha consigo para o Canadá, conforme haviam conversado com carinho e cautela. Mas antes da partida, havia algo que todos sabiam que precisava acontecer. Na paróquia Nossa Senhora da Paz, onde tudo havia começado, foi organizada uma missa especial em homenagem à Dona Helena. Era uma manhã de domingo. A luz atravessava os vitrais coloridos da igreja, pintando os bancos de tons alaranjados e azuis. A mesma luz que meses antes iluminava o rosto sereno daquela mulher que parecia carregar o peso do mundo no olhar, e agora, enfim, descansava em paz. Padre Fábio celebrou a missa com emoção contida. Havia ensaiado mentalmente o que diria centenas de vezes, mas quando subiu ao púlpito, as palavras vieram simples. Estamos aqui hoje para agradecer a Deus pela vida de uma mulher que nos ensinou que nunca é tarde para pedir perdão, que nunca é tarde para amar de verdade. A igreja estava cheia. Muitos ali talvez não soubessem todos os detalhes da história de Helena, mas o que sabiam era suficiente. Ela havia amado, errado, se arrependido e, acima de tudo, se entregado. No final da celebração, Miguel aproximou-se do altar com a pequena Cecília nos braços. A menina, agora com alguns meses, sorriu ao ouvir os sinos da igreja tocarem. E naquele sorriso, Padre Fábio viu o que Helena deixara como legado: um recomeço. Após a missa, ao caminhar pelos corredores da paróquia, o padre foi abordado por um jovem casal. Ela, grávida. Ele, com olhos marejados. Padre, vimos o vídeo da história da Dona Helena. E, depois de anos afastado, procurei meu pai. A gente conversou, ainda é difícil, mas começamos. E então, mais uma vez,
O padre entendeu. O ciclo recomeçava. Porque histórias assim não têm fim. Elas se perpetuam na vida de quem as escuta, com o coração aberto. No final daquela tarde, Padre Fábio sentou-se diante do altar. A igreja estava vazia. A brisa da tarde fazia as velas dançarem suavemente. Ele fechou os olhos e, em oração silenciosa, agradeceu. Pelo dom de ter conhecido Helena, pela coragem dela de enfrentar os próprios erros, pela chance de ter sido ponte entre corações partidos. E então, como se respondesse ao seu silêncio, uma lembrança invadiu sua mente. A voz frágil de Helena, semanas antes, dizendo: se eu conseguir que Miguel e Aline voltem a se olhar como irmãos, meu coração vai descansar em paz. Ela conseguiu. E com isso, deixou para trás muito mais do que memórias. Deixou uma herança invisível, mas poderosa. O testemunho de que até mesmo as histórias mais trágicas podem encontrar redenção. Na semana seguinte, Padre Fábio começou a escrever um livro, não sobre doutrina, nem sobre milagres, mas sobre Helena, sobre a força do perdão, sobre o amor imperfeito, mas verdadeiro, sobre como a fé não está apenas no altar, mas na coragem de quem assume seus erros e tenta, com o tempo que resta, fazer o bem. E na dedicatória escreveu apenas: para Helena, que partiu como funcionária e ficou como mestra da alma.